Imagine um lugar onde o céu encontra torres futuristas cobertas de vegetação, onde drones fariam entregas e o transporte seria elétrico, silencioso e automatizado. Um paraíso urbano que prometia redefinir o que significa viver em harmonia com a natureza. Uma cidade construída do zero sobre o mar, com arquitetura verde, design biofílico e tecnologia de ponta. Essa era a promessa da Forest City, na Malásia. 100 bilhões de dólares investidos. 4 ilhas artificiais construídas com engenharia de ponta. Capacidade para 700 mil pessoas. Hoje, ao caminhar por suas ruas impecáveis e avenidas arborizadas, o que se encontra é o vazio absoluto. Prédios sem moradores. Shopping centers com mais vigilantes do que clientes. Escolas sem alunos. Linhas de transporte que não transportam ninguém. Bem-vindo à cidade fantasma mais cara do planeta. O ano era 2013. A empresa chinesa Country Garden Holdings, uma das maiores incorporadoras do mundo, anuncia ao mundo o projeto da Forest City. A proposta era clara: erguer, sobre o mar do sul da Malásia, uma cidade futurista de padrão internacional, voltada para a elite da Ásia. Com o apoio do governo do estado de Johor, o projeto ganhou força e visibilidade. 4 ilhas artificiais. 30 km² de área construída. A ideia era criar um novo polo econômico e urbano à sombra de Singapura, mas com preços mais acessíveis e uma pegada ambientalmente sustentável. Torres com jardins verticais. Ruas sem carros. Transporte subterrâneo. Automatização total. Forest City não era apenas uma cidade. Era um símbolo geopolítico do poder de influência da China no Sudeste Asiático. A construção começou em ritmo acelerado. Engenheiros civis de renome internacional foram contratados. O terreno foi o próprio mar. Foi utilizado o método de aterro hidráulico, dragando areia do fundo do mar para criar novas ilhas. Esse processo exige controle rigoroso da compactação do solo, impermeabilização da base, drenagem profunda e cálculo estrutural minucioso. A infraestrutura moderna foi erguida em tempo recorde. A fundação profunda com estacas cravadas abaixo do nível do mar, pré-moldados para estruturas verticais, visando agilidade e economia, sistemas inteligentes de coleta de lixo subterrâneo, circuitos elétricos embutidos para suportar carga urbana de alta densidade, sistema de refrigeração por distrito, com economia de até 50% de energia. Sob o ponto de vista da construção civil, Forest City é um espetáculo técnico. As campanhas publicitárias prometiam mais do que moradia, vendiam um estilo de vida futurista. Vídeos em realidade aumentada, exposições em Dubai, Xangai e Londres. Kits de venda com óculos de realidade virtual mostravam aos investidores como seria viver ali. E os apartamentos começaram a ser vendidos como ativos imobiliários para investidores chineses, especialmente a nova classe média urbana que buscava aplicar dinheiro fora da China. Tudo indicava sucesso absoluto. Mas por trás do brilho dos comerciais, o destino sombrio da Forest City já estava sendo traçado. Em 2018, uma nova onda de escândalos financeiros explode no governo da Malásia. O primeiro-ministro Mahathir Mohamad assume o cargo novamente e critica publicamente a Forest City, dizendo: esta cidade não deveria ter sido feita para estrangeiros ricos comprarem e deixarem vazia. Nós não queremos cidades fantasmas. Logo após, a permissão de residência automática para compradores estrangeiros é revogada. Esse movimento assustou investidores e paralisou vendas, criando um efeito dominó no financiamento da obra. Paralelamente, o governo chinês começa a impor restrições severas à saída de capital do país. Muitos compradores que haviam dado entrada nos apartamentos não conseguiam enviar o dinheiro restante. As unidades ficaram inadimplentes. As obras continuaram, mas os compradores sumiram. A crise no setor imobiliário chinês, agravada pelas falências de gigantes como a Evergrande, atingiu também a Country Garden. Forest City, que deveria ser a joia da coroa, virou um símbolo de excessos e especulação. Hoje, a Forest City existe fisicamente. É possível visitá-la. Mas o que se vê é estarrecedor.
Torres de 40 andares com menos de 10 apartamentos ocupados, shopping com lojas fechadas e escadas rolantes desligadas, hotéis de luxo que operam com menos de 5% de ocupação, uma escola internacional com mais funcionários do que alunos. Apesar de tudo estar pronto, ruas asfaltadas, sinalização moderna, iluminação de LED e até sistema de vigilância com reconhecimento facial, o que falta são as pessoas. A construção das ilhas exigiu a destruição de extensas áreas de manguezais e recifes de corais. Comunidades pesqueiras locais foram desabrigadas ou prejudicadas. Estudos indicam perda da biodiversidade e aumento da turbidez da água na região. Ambientalistas acusam o projeto de Greenwashing, vender uma imagem de cidade verde enquanto destruía o ecossistema ao redor. O mais intrigante é que a cidade está pronta. A engenharia cumpriu seu papel. A arquitetura é impecável. As ruas estão limpas. Os edifícios estão em pé. Mas não há vida. E talvez, nunca haverá. Forest City é o exemplo mais dramático de uma verdade que urbanistas repetem há décadas. Cidades não são feitas de concreto. São feitas de gente. Quando o planejamento ignora a cultura local, a economia real, a integração urbana e o sentimento de pertencimento, a cidade morre antes mesmo de nascer. Forest City permanece ali, como um fantasma elegante à beira-mar. Um monumento ao que a engenharia consegue erguer e ao que a ambição política e econômica consegue destruir. Ela nos lembra que não basta construir. É preciso planejar para a vida. Você moraria em um lugar assim? O que deu errado nesse projeto bilionário? Teremos outras Forest Cities pelo mundo? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe este vídeo. E se você quer continuar explorando os bastidores mais polêmicos da construção civil, da arquitetura e do urbanismo mundial, já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima!